podemos falar mais 1 ou 2 minutos sobre os fixadores monolaterais, especialmente em relação ao sistema Lengthening over Nail, que é o sistema LON. O que faz sentido, ou seja, o que é usado para garantir essa distração. A verdade é que o fixador anelar, na sua essência, é um sistema genial, porque proporciona uma transmissão de força muito uniforme. Tudo isso está suspenso como em um trampolim. Isso favorece muito a cicatrização óssea. Do ponto de vista biomecânico, isso não é algo ruim. Os problemas osteonanas surgem, como você já mencionou, na forma da penetração da pele e do osso, e da conexão com o mundo exterior. Com isso, temos, é claro, um alto risco de infecção, e se agora ligarmos o fixador externo, independentemente do tipo, seja fixador anelar ou monolateral, então temos, na profundidade da cavidade medular, o pino. Conectamos o pino a um fixador, ou seja, a um sistema externo, ou seja, nós estamos basicamente carregando a transferência de germes do exterior. A pele nunca é estéril. Através dos fios ou das barras de conexão em profundidade. E o que isso significa é, em parte, fatal. E é por isso que eu quero apenas explicar isso para você novamente. As diferenças entre o fixador monolateral e o fixador anelar. Usar um anel de tração na coxa é praticamente impossível. Eles colocam o paciente na cama. Ele não pode ser móvel porque ele não consegue mais andar. Ele só consegue andar com as pernas abertas. Mesmo que eles usem sistemas que oferecem apenas 2/3 ou 3/4 da circunferência, as pernas ainda não conseguem passar uma pela outra. Então, da massa que se introduz nos ossos, o fixador anelar é o mais elegante. Mas no fêmur já não é utilizável devido ao enorme volume. Passa-se a usar em combinação com o LON, ou seja, pino interno e fixador externo, um sistema monolateral, ou seja, a estabilização vem apenas de um plano, de um único plano. E o plano pode, na coxa este é um pé direito, só pode vir de lateral, por isso se chama monolateral. Então, se eu quiser perceber isso agora, não dessa forma. Na forma dos fios finos, isso nunca funcionaria. Os fios se baseiam apenas em uma tensão extrema, que se cria através do anel como um trampolim. Então esses fios funcionam, mas se eu introduzir barras aqui pelo lado, elas precisam ter uma certa espessura. Então, eles têm pelo menos a espessura de um lápis de designer, ou seja, 5 milímetros de diâmetro. Eu coloco isso no futuro fragmento principal superior. Quando vemos aqui a separação no fragmento principal superior, coloco 2 ou 3 desses bastões grossos por fora de lateral. E eu coloco-os no fragmento principal inferior. E no meio disso, o pino está escondido em algum lugar. Então você não consegue colocar esses pinos, esses bastões grossos, a uma distância do pino intramedular. O pino sempre tem algum ponto de contato com esses pinos. E então os germes de fora através da pele, através da musculatura, até o osso. E podem causar uma infecção muito grave lá que nunca poderiam ter em um fixador exclusivo, porque todo o pino fica finalmente infectado junto de todo o seu percurso. E isso causa uma complicação muito grave. Então é um grande risco. Quem já tratou disso sabe do que está se falando. Então, no fêmur podemos basicamente realizar LON. Apenas com o pino por dentro, fixador por fora, mas em uma forma monolateral. Então, apenas de um lado, porque o anel, em princípio, não pode ser acomodado na perna, pode-se sim. E isso ainda é muito oferecido hoje em dia. Você pode colocar o anel, você vê aqui, isso é a perna, você pode embalar isso nesse fixador de anel. E então, talvez haja a possibilidade de usar um pino muito fino, que geralmente é um pino reto, que só é angulado na parte superior, para entrar aqui e passar pelos fios, de modo que não haja contato lá. Então, em LON. Agora, é um âncora de resgate muito grande. Âncora de resgate. Novamente, uma tábua de salvação na ausência. Sistemas internos suficientes.
É preciso dizer assim, sistemas foram quebrados. Dessa grupo de fixadores internos, então tudo nesse setor de pinos, devido a várias dificuldades, você ainda vai mencionar isso. Então eles se relembraram e começaram a vender novamente. Agora, um pino que na verdade não tem nada a ver com o pino de alongamento, como pino de alongamento em conexão com um mecanismo de transporte externo. Você precisa sempre ter em mente duas coisas. Por um lado, você precisa da estabilização e por outro, precisa do transporte. Essa é a diferença em relação à fratura. Na fratura, você só precisa da estabilização. Eles recriam a situação como era, mas aqui eles mudam a situação diariamente. O osso se afasta e fica cada vez mais longo. E por isso, na verdade, é um retorno a um método muito complicado. E método carregado de complicações. É preciso dizer isso. Isso é vendido para as pessoas hoje, assim, porque não se tem muitas alternativas. E certamente por razões financeiras, sim, por razões financeiras. Isso aqui não é um pino que integrou o sistema de avanço, ou seja, isso não é nada além de um pino de traumamã sólido, combinado com um sistema de fixação externo, ou seja, isso certamente está em uma liga de preço completamente diferente, como um sistema que é altamente complexo e integra o mecanismo de alongamento. Não importa qual sistema, isso significa, claro, que você compra através esse preço acessível, um grau considerável de efeitos colaterais. Quando o preço é oferecido de forma acessível, é claro que é muito tentador um sistema que é acessível, um fixador reutilizável, com um pino normalmente não reutilizável, mas um produto muito acessível da área de trauma. Quando se consegue transmitir ao paciente que precisamos de dois sistemas e que o preço é comparável a esses sistemas, isso é, claro, uma situação muito agradável